Olá você, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Olha só, esse livro aqui, ó. Olha o estado desse livro. Você sabia que a Unesc tem profissional que entende da restauração disso aqui? Pensa só o trabalho para restaurar um livro desse. Pois é, a Unesc tem profissional com essa capacidade, com essa condição, com essa expertise. Olha só o estado desse livro, gente. Isso aqui é deterioração do tempo, insetos, enfim, né? Então, no programa de ontem a gente começou a falar desse trabalho de restauração e a gente vai continuar nesse trabalho hoje, para mostrar uma das muitas ações que são feitas aqui na nossa universidade em prol da nossa memória. Porque aqui está também memória da gente, né? Está a história, está conteúdo que se guarda para a posteridade. Existe também a questão afetiva, né? Com os livros, que também sempre é importante levar em conta. Então vamos falar mais disso? Olha só, enquanto você assiste aí o recado da Ecocria, eu vou ficar tentando ler esse livro aqui, porque em um minuto eu vou colocar a nossa convidada na conversa. Não sai daí. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Você lembra que ontem a gente começou a conversar aqui sobre restauração de livros com a professora Selma Lepkaun, que está conosco aqui, e ela volta ao programa hoje porque o assunto rende, o assunto é bacana, é amplo, é um serviço muito legal prestado também aqui na universidade, no CEDOC, e a gente tem mais livros para mostrar para você em relação ao programa passado. Tudo bom, Selma? Obrigado pela presença de novo aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Eu abri o programa com esse livro aqui na mão. Você consegue restaurar um livro desse, Selma? Honestamente, dá? Denis, esse livro aqui, eles me perguntam muito, os alunos, mas tu tem como restaurar esse livro aqui? Olha isso aqui, gente. Esse livro aqui, ele é um livro que eu uso muito assim como exemplo dos maus cuidados, né? Por que nós precisamos cuidar do nosso acervo, né? Por quê? Esse livro aqui, quando a gente fala em restauração, a gente sempre leva em conta assim, o objetivo do meu livro. O objetivo do meu livro é a leitura, é repassar conhecimento a partir daquilo que ele tem escrito. Como nós vimos aqui, ele tem muitas informações que foram comidas, literalmente, né? Então, valeria muito a pena eu restaurar esse livro aqui, com o objetivo de preservar a memória deste livro aqui, se ele pertencesse, por exemplo, a alguém que chegasse assim, esse livro aqui pertenceu ao meu pai, à minha mãe, sei lá, alguém da minha família, ou até meu, mas está guardado e ele está assim. Então, qual vai ser o objetivo? Será de realmente fazer com que esse livro, ele mantenha pelo menos assim, a integridade física dele para que ele não venha se dissolver, se perder mais páginas. Né? Porque a informação, infelizmente, eu não tenho como recuperar. Não tem como. Então, como valor de memória, tá, eu faria esse tipo de trabalho. Faria esse tipo de Qual é trabalho. o bicho que faz essa buraqueira toda aí? Esse aqui nós temos tanto a broca como temos o cupim. Né? Nós temos que ter muito cuidado e a gente chama bastante atenção dos livros quando estão guardados numa estante, numa prateleira. Por quê? Porque nós temos os insetos que eles trabalham, eu sempre comento com os alunos, eles trabalham no silêncio e 24 horas por dia eles trabalham. Então a gente nunca sabe quando tem inseto, só saberemos se tivermos atenção de detectarmos alguns excrementos, né? E que muitas vezes a gente passa um pano, tira o pó, enfim, né? E não percebe de onde está vindo aquilo ali.
se tu olhar um livro desse aqui numa estante, tu não vai dizer que esse livro está nessa situação. Por quê? Porque ele entra de forma, como exemplo esse aqui, nós temos um exemplo aqui, né? Esse livro está lá na nossa estante, né? Bonitinho, tu olha, tira o pó em cima, tira o pó embaixo, né? Só que o que aconteceu com esse livro aqui? Aqui nós temos, ó, 3 furinhos, né? Então lá um belo dia, né? Eu sempre conto para os alunos, a gente vai tirar esse livro porque eu quero ler esse livro aqui. Só que eu me deparo com os mesmos furinhos que estavam naquela caixa lá, eu me deparo que tem aqui no livro. Então, ou seja, ele perfurou a caixa e ele entrou no livro. A partir do momento que ele entrou no livro, ele começa a trabalhar no interior do livro, ó. Então, esse é o trabalho dele, tá? Da broca, exatamente, da broca e do cupim. Então, a gente chama bastante atenção em relação a isso. Ele não terminou o serviço, né? Porque tem, sim, tem bastante página que está boa. Sim, né? alguém conseguiu. Não, mas olha aqui, ó. Ó. Ah, não, Ó. Não, ele foi longe. Pode ver, ó. Ó. Então, eu tenho exemplos de livro que ele passou de um livro, furou literalmente e atravessou um livro. Quando ele encontrou lá na estante, um espaço entre um e outro que ele recebeu ar, que ele conseguiu respirar, ele começou a trabalhar a capa. O mesmo trabalho que ele fez na frente de um livro, ele fez no verso do outro. O mesmo trabalho. Daí entra, nessa capa, nesse caso, entra a questão do trabalho do restaurador, que foi o quê? Eu preencher todo aquele espaço que ele comeu, que tinha mais ou menos uns 5 milímetros, tá? De espessura, de altura, que a capa era bem grossa do livro. Todo o preenchimento daquilo ali, tá? E aí depois a tonalização, eu refiz todo o desenho da capa que ele tinha destruído. Então a gente chama bastante atenção em relação a isso. Tomem bastante cuidado com os livros guardados. Às vezes a gente pensa que o livro está bem guardado e quando a gente vai ver, os nossos livros estão sendo totalmente destruídos, literalmente destruídos. Os livros mais novos, eles atraem também esses insetos destruidores, Selma? Sim, eles atraem bastante. Até ontem eu estava participando de uma live e ele conta muita história. Por quê? Porque geralmente hoje os nossos livros, eles são atacados bastante no lombo. Por quê? Porque hoje é usado, e a cola, o inseto, ele se alimenta bastante do tipo de cola, né, que tem aqui. Então, ele produz amido, então ele vai atrás daquela cola que está aqui. Então, geralmente, ele entra aqui pelo lombo do livro. Né? E hoje nós temos um problema bastante grande em relação às encadernações, né, do próprio tipo do papel hoje é um papel que, vou dizer assim para ti, que ele não tem uma durabilidade tão grande quanto esses livros que nós temos, né, a gente viu em relação a esses livros que a gente, do batismo. No caso, os livros antigos, o papel dos livros antigos é mais durável do que o atual. Sim, bem mais. Então a tendência é que os livros de hoje se deteriorem mais cedo do que os antigos. Com certeza. Se não forem bem cuidados. Sim, porque antigamente nós tínhamos papéis, Denis, que eram fabricados, né, a partir da celulose, sim, mas de árvores, tipo... hoje nós temos o pinos, né? O nosso papel hoje é praticamente a base de pinos, né? Então, os produtos químicos usados para clarear o papel, toda essa parte, tanto interna como externa, com certeza nós precisamos ter um cuidado muito maior com documentos e livros. A própria tinta, né? Tu vê, essa tinta que nós temos aí, né, escrita nos nossos livros da paróquia, em relação às nossas tintas hoje, né, produzidas. Aquela é uma tinta artesanal, praticamente, né? Ô, Selma, e o cachorro às vezes ataca o livro, né? Então, nós temos aqui... só deixa eu mostrar um aqui para vocês, aqui, que esse aqui é bem melhor, né? Esse aqui é um livro que, realmente, esse aqui eu vou dizer assim para vocês, eu não restauraria nem por R$1 milhão, né? Mas sendo assim, um livro de memória, né? Ele é um livro também que, olha, vocês podem ver, gente, o que aconteceu, né? E se perda total esse livro. Sim, perda total. Mas isso aqui existe um papel que a gente chama de papel japonês, que ele é um papel de 1 milímetro, 2, muito fino, que é específico, né, que é específico de restauração, que tu pode fazer assim uma laminação dessas folhas aqui, né, e aí então tu vai, vamos dizer assim, preservar o que te sobrou aqui como memória. Certo. Como memória.
Mas isso aqui é um trabalho artesanal, artístico, né, do cupim. Ô, Selma, quanto tempo vive um inseto desse aí, para fazer um estrago desse? Ele vive, ele se cria, ele se procria. Ele vai morrer quando ele é aberto e a claridade atinge ele. Mas senão ele se cria e vai se procriando, e ali é igual a quando vem a época da revoada, é dali que eles vão saindo e fazendo novas colônias, né? Então, se tem alguma coisa próxima dele, ele vai atacar aquele que está mais próximo dele. Então, um livro desse aqui, por exemplo, certamente tinha muito inseto aqui. Tinha colônias, uma família grande ali atacando. Tinha famílias. E o cachorro atacou o livro? Então, às vezes a gente comenta assim, mas tem um inseto, nós temos a barata, temos o rato, né? Isso aí são insetos, mas eu sempre chamo a atenção assim, por que a barata está lá? Porque eu não cuidei. Por que o inseto está lá? Porque eu não cuidei. Eu tive um descuido, eu não tratei bem, eu não, né? Enfim. E agora o cachorro, né? Então, assim, esse livro aqui, e não é a primeira vez, nem a segunda que vem livros assim para mim restaurar, tá? Vieram muitos livros já para mim restaurar, eles deixam as marcas, eles deixam os dentinhos, é de chorar. Já teve professor ali que chegou para mim chorando, olha o que o cachorro fez. Então ele destruiu praticamente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou manter a capa, porque esse é o objetivo da restauração. Qual é o objetivo da restauração? É tu preservar o máximo que tu puder da originalidade do livro. Eu não vou aqui chegar e dizer assim, Denis, eu vou te deixar esse livro novo. Não, ele vai aparecer com as marcas de restauração, tá? Claro. Se for para te pegar um livro no outro, lá na livraria, ou tu vai em outro lugar, diz, não, eu vou tirar uma página na internet, vou imprimir uma página disso aqui desse livro e vou botar aqui, ela vai ficar linda, essa capa aqui de novo. Não, isso não é o meu objetivo. Não me peça para fazer isso, porque eu não faço. Perfeito. Eu até posso fazer isso num livro da biblioteca, onde o usuário vai pegar aquele livro, vai levar para casa, vai usar e vai devolver. Aí é outra história. Eu não posso imprimir uma página e repor num livro desse aqui, por exemplo. Não, eu não faço isso. Certo. Porque esse livro aqui é um livro de memória, ele tem a história dele. Se eu for colocar ali, eu já vou colocar um papel que não é o mesmo. Claro. Eu já vou colocar uma tinta que não é a mesma. Entendesse? Então esse aqui vai ser restaurado, depois ele vai ser tonalizado, para que ele volte, né, a ficar com as cores mais próximo possível do original. Do original. Perfeito. Vai se manter a capa e vai se restaurar os pontos que precisam dessa intervenção, nesse caso do cachorrinho que atacou ali. Ele vai ser desmontado, certo. Ele vai ter que ser todo desmontado. Mas né? está em bom estado, né? Sim, o conteúdo dele, o miolo do livro está perfeito. Ele só pegou um pouquinho aqui em cima, ó, né? Mas não chegou a destruir. Isso aqui, a prensa, a gente colocando na prensa, é legal. Então eu vou ter que desmontar somente para realmente restaurar a capa dele. Mais um exemplo, gente. A Selma continua conosco, em seguida tem mais histórias para contar de restaurações de livros. A Selma aqui na Unesc faz esse trabalho de restauração com muita categoria. Olha só, agora vamos à redação da Ecocria, nossa escola de comunicação criativa da Unesc. A Maga Estopassoli está conosco, tem uma informação, Maga, sobre uma ação muito bacana que o Colégio Unesc realizou há algumas semanas, fazendo com que os nossos alunos trouxessem os seus amigos para um dia na escola. Conta aí, Maga. Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar a vida sem os amigos? Impossível, né? Então, olha só essa iniciativa do Colégio Unesc. Os alunos de 1º a 9º ano tiveram uma oportunidade inesquecível nos últimos dias. Levar um amigo para a escola. Os pequenos puderam escolher um convidado para participar de atividades especiais, divididas em 9 diferentes momentos, na estrutura do colégio. A ação, chamada de Dia do Amigo na Escola, encantou estudantes e visitantes e promete ser indispensável no calendário de atividades anuais do colégio a partir de agora. Conforme a diretora da escola, a professora Gisele dos Passos Vieira, no total foram mais de 130 convidados, divididos entre os encontros, preparados de forma especial para cada faixa etária. Segundo a diretora, a ideia deu muito certo e os alunos e os convidados amaram a oportunidade. Além de mostrar um pouco daquilo que é oferecido no colégio, os alunos puderam fortalecer amizades e criar novos vínculos. O Colégio Unesc, que está em expansão, oferece vagas para ensino de 1º a 5º dos anos iniciais, de 6º a 9º ano dos anos finais e 1º a 3º ano do ensino médio.
Mais informações sobre vagas, disciplinas e estrutura podem ser obtidas pelo telefone 48 3431 2530 ou pelo e-mail colégionesc@unesc.net. Entre os diferenciais de estudar no Colégio Unesc está a estrutura de uma grande universidade, a nossa universidade comunitária. No Colégio Unesc, os estudantes terão contato direto com laboratórios, com o Museu de Zoologia, Museu da Infância, com a Biblioteca Universitária, além da participação em atividades gerais de arte e cultura e todos os demais ambientes compartilhados no campus e a oportunidade de aprendizado sobre as mais variadas áreas do conhecimento com os profissionais, mestres e doutores presentes no dia a dia da instituição. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Valeu. Essa e outras você encontra lá no espaço de notícias da Unesc, no unesc.net/agcom. Nossa equipe de jornalistas sempre produzindo conteúdos sobre a nossa universidade. Vamos dar um tempo, fazemos um intervalo e na volta mais dos livros da Selma e da restauração. Não sai daí, já voltamos. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária, e a boa notícia de hoje é que você está sabendo que a Unesc tem no seu centro de documentação, o CEDOC, um trabalho muito bacana que a Selma Lepkaun faz, está conosco aqui a professora Selma, que é um trabalho de restauração de livros. Vocês recebem alunos, vocês mostram isso para alunos? Como é que é essa interação com estudantes aí, Selma? Sim, nós recebemos, nós temos alunos do cursos, né, aqui da Unesc, que muitas vezes fazem oficinas, alunos que vêm de outras escolas, que muitas vezes marcam oficinas ali com a gente. Então nós fizemos esse trabalho assim de conscientização e mostrar que realmente a gente precisa e que pode, né, manter esse acervo, essas memórias. Realmente a gente faz esse trabalho sim, Denis. Legal, legal. E, Selma, algumas dicas importantes, né? A pessoa cuidar para não derramar café, água, essas coisas em livros, porque isso acontece, né? Olha, exatamente. Nós vimos aqui o que os insetos fazem com os livros, né? Mas eu sempre digo assim, o inseto, ele tá na área dele. É a vida dele, né? A profissão dele, ele tem que fazer aquilo ali para sobreviver, né? Faz parte do dia dele. Então eu digo assim para os nossos alunos, né? Enquanto nós estamos aqui, os nossos insetos estão trabalhando. Eles trabalham 24 horas, né? Dia e noite, sem parar. Então cabe a cada um de nós realmente assim, termos essa conscientização de que, em primeiro lugar, precisamos produzir e precisamos preservar. Porque eu sempre trago assim comigo,
A gente esquece que a gente dá muito valor, sabe, Denis, para esses livros da igreja. 1913. Mas a gente esquece que 2021 vai chegar, nós vamos chegar em 2080 e nós... 2021. Tá, mas o que nós guardamos de 2021? Verdade. Então nós esquecemos, eu sempre digo para eles, gente, nós temos que usar o nosso presente pensando que o amanhã vai ser o ontem. Bem assim. E nós não temos essa consciência ainda. Nós não guardamos o mínimo possível de alguma coisa que conta ou que vai contar a nossa história para netos, filhos. E a nossa história da nossa comunidade é feita a partir daquilo que nós temos, daquilo que nós produzimos. Então nós precisamos, primeiramente, ter essa conscientização de que nós precisamos produzir, precisamos registrar, precisamos saber guardar, né? Aí vem a questão dos insetos, como que nós estamos guardando, aonde que estamos guardando, né? A questão da alimentação, por que não podemos nos alimentar em cima dos livros? O alimento atrai insetos, né? Nós temos aqui o cachorrinho, nós temos a questão do líquido, eu sempre digo, papel e líquido não combina, né? Tu estás com sono, porque eu estava dormindo, caiu o café, infelizmente, acabou. Se é um livro que tu pode ir lá na livraria, comprar outro, tudo bem, joga aquele fora. Mas se é um livro teu, algo que conta a tua história, que guarda a tua memória, que tu tem anotações ali, tu vai perder por falta de, muitas vezes, de conhecimento. Esse dia chegou um senhor ali com um livro, ele chorava, porque ficou em cima de uma estante que ele estava lendo, e não sei o que houve, um problema no ar-condicionado, e pingou durante a noite. O livro chegou ali nessa altura, porque o papel... Ele incha, né? Aí foi todo um processo, né? Põe na prensa, hidrata, vai secando. Bota no sol. Nunca se faz isso, nunca se leva um livro para o sol, né? Então tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um conhecimento. Rasgou, usa durex. Não usa durex. Se usava antigamente, mas hoje quem não usa durex. O durex ele deixa uma mancha escura, ele não acidifica, não tira mais. A gordura da fita, porque é plástico e cola, né? Cola a partir de gordura, enfim, né? De substâncias que penetram na fibra do papel e existe até algumas técnicas, mas a minha professora sempre diz assim, tudo que é atualizado, tu não sabe a consequência disso no futuro. Então, deixa como tá, porque o que ele fez não vai fazer mais. A partir daquilo ali não vai mais aumentar, né? E se tu usar algum produto para tentar tirar, tu pode ainda, talvez, aumentar maior ainda, prolongar o problema ou até acrescentar mais problema naquilo ali, né? Ô Selma, eu tenho 2 minutos para encerrar e eu deixei para o fim a questão dessa Bíblia, que eu sei que ela é muito especial para você. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia onde, é por isso que eu falo a questão da conscientização, né? Eu não tinha consciência, quando meu pai faleceu, a minha mãe doou, e quando eu fui fazer o curso de restauração, eu disse, espera aí, eu tenho uma Bíblia assim, e fui atrás. Eu, quando peguei essa Bíblia de volta, ela estava toda destruída, toda rasgada. Olha aqui, né? Páginas arrancadas, partes do livro, rasgadas. Então, isso aqui é uma técnica que a gente chama de enxerto, aonde eu enxertei... Essa parte branca toda é um enxerto? Tudo enxerto. Tá. Por quê? Porque eu coloquei a parte que foi arrancada, que foi rasgada. Existia quando você pegou esse pedaço. Só isso aqui escrito aqui. Né? Então, o meu objetivo qual é? É de manter, né, o mínimo que eu puder, aliás, o máximo que eu puder do mínimo que eu tenho. Certo. Né? Então, eu fiz isso. Né? Aqui essa mancha aí é durex? É o durex. Era durex, olha só. Então, aqui eu tirei o durex, né? Tirei a fita. E aí passei o papel japonês, que é um papel específico, né? E aí ele fica assim. Então, se eu digo assim, mas essa Bíblia tu pode usar? E eu até tentei um dia levar na igreja, cheguei lá, e eu disse, mãe, só que falta o pastor mandar eu abrir em Hebreus. Tá? E mandou. Mandou abrir em Hebreus. Quando eu chego em Hebreus, cadê o capítulo que ele mandou? Então, se tu disser assim, mas valeu a pena? Valeu, Denis. Valeu porque esse trabalho aqui, esse livro aqui, eu digo sempre para ti, eu disse, olha, me deixa por último, porque quando eu olho esse livro aqui, eu tenho anotações do meu pai aqui dentro. Eu tenho a letra do meu pai aqui dentro. Olha aqui, tudo rasgado. Então isso aqui é a memória do meu pai. É parte da história. Eu lembro dele lendo isso aqui.
Entendeu? Então, por isso que eu digo, olha aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, olha ali, Olha ó. só, ó, só um pedacinho. só um pedacinho aqui, tá? Então, a partir dali, ó, Uhum. ó, a partir daqui, eu fiz o que faltava, olha ali, ó. Isso. Eu completei o que faltava da Bíblia. E hoje ela faz parte da minha história. Esse é um exemplo de restauração com sentido pessoal, histórico, que você falou há pouco, né? Exatamente. Porque não tem como usar, você usa umas partes, mas boa parte do conteúdo está comprometido, mas a Selma fez pelo valor sentimental, Exatamente. afetivo. Que capa bonita também essa Bíblia. Sim, esse aqui é uma encadernação de couro, né? Ela é uma costura monástica. Ela né? abre... Sim, ela tem uma abertura de 100%. Olha só. Ó. Uhum. É uma costura onde a gente não vê, né, nos Não. livros, talvez nos livros antigos, geralmente. Muito antigos, geralmente vindo de fora, porque o Brasil não existe esse tipo de costura, né? Então é algo assim que me deixa muito orgulhosa quando eu carrego isso aqui com muito carinho. Uhum. E eu sempre digo assim, ó, não faça aquilo que eu fiz. Preserve. Guarde um caderno do teu filho, guarda um livro do teu filho, guarda alguma coisa que conta a história da tua família. Porque eu não fiz isso. E eu digo uma coisa para ti, eu sinto muito isso. Então eu procuro usar de um exemplo meu algo que a gente não pode contar só aquilo de bom que aconteceu, né? A gente Claro. tem que contar, fazer de exemplo da gente muitas vezes algo que não. Então não faça isso, né? Preserve, cuide, guarde. Mas não dá para guardar tudo. Faça uma faxina no final do ano, mas alguma coisa guarda. Põe lá no armário, onde não tem cupinha, onde não tem barata. Deixa lá guardadinho. Não usa durex, né? Não plastifica. Não põe papel contact, porque isso aí vai acontecer o mesmo que o durex. Eu sempre digo assim, tens um diploma, eu quero expor. Não expõe o teu diploma, guarde o teu diploma, tira a cópia e expõe a cópia. Ninguém vai saber que aquela ali é uma cópia. Uhum. Porque a própria luz vai fazer com que aquela coloração do teu diploma vai... Seja perdida. Exatamente. Selma, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo lindo trabalho que você faz aqui na Unesp. Eu agradeço. Sucesso, muito obrigado. Prazer. Obrigada também. Legal, a Selma veio conversar conosco, trouxe os livros, falou de restauração, desse lindo trabalho que é feito no Centro de Documentação, nosso CEDOC aqui da Unesc. E este foi mais um Nossa Unesc, trazendo as boas de sempre da nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima!